Ellen White nos diz que Daniel e Apocalipse devem ser estudados como nunca antes foram em nossa obra. Nós precisamos dedicar tempo realmente para esses dois livros especiais, que são como irmãos gêmeos, né? Daniel e Apocalipse. Tem muita relação esses livros. Os dois autores foram muito amados, tiveram muita comunhão com Deus. Os dois autores registraram profecias que são paralelas, e esse paralelismo entre as profecias esse paralelismo nos ajuda a nos manter no caminho correto da interpretação adequada, da boa hermenêutica, né, para não nos desviarmos para ideias assim estapafúrdias, né, interpretações assim estranhas, né, ao historicismo profético. Só que hoje eu não vou estudar profecias com vocês. Só que hoje eu não quero dedicar tempo para estudar os animais, as bestas, os decretos, né? Tudo isso é importante, e já há aí na internet, se você procurar, você vai encontrar um bom material já. Por exemplo, eu fiz uma série recentemente lá no NASP de São Paulo sobre o Apocalipse, as profecias do Apocalipse. Está no meu canal, inclusive, também no YouTube, Michelson Borges. Tem ali a playlist, as profecias do Apocalipse. Você tem ali 8 temas. Eu dividi o Apocalipse em 8 blocos e nós estudamos esse assunto. Ano passado tivemos uma série também no NASP sobre Daniel. Fizemos uma vigília de 12 horas. Viramos a noite ali e foi uma bênção. A cada hora estudamos um capítulo do livro Daniel. Esse material também está disponível aí tanto no canal do NASP Campus São Paulo quanto no meu canal no YouTube também. Então, materiais sobre profecia, graças a Deus, nossa igreja tem muita coisa boa, né? Só que hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje eu quero dedicar um tempo com vocês para a gente meditar sobre a vida e as circunstâncias dos profetas, Daniel e João. Se você puder, em algum momento, ler um livrinho de Ellen White chamado Santificação, é um livrinho pequeno, com poucas páginas, dá para ler assim em poucas horas. Ela faz ali uma reflexão exatamente sobre esses dois homens, né? Basicamente sobre eles, Daniel e João. E é interessante a gente analisar isso, porque a vida do profeta já é uma mensagem. Espero que os irmãos possam ter um tempo aí para estudar esse livro aí, e orar a Deus para reproduzir no próprio caráter aquilo que está ali. Ellen White diz que o que homens e mulheres fizeram, homens e mulheres podem fazer. Então, Daniel e João não foram super-homens, que não podem ser imitados, né? Não, eles foram seres humanos de carne e osso, e o que eles fizeram nós podemos fazer também. Então vejamos assim, como eu dizia, né? Se a vida deles, alguns traços, alguns lampejos da vida deles estão presentes aqui em Daniel e Apocalipse, é porque isso também é importante. E nós temos que estudar juntamente com as profecias. Na verdade, a vida deles ela começa a ser já esboçada antes mesmo das profecias. Então eu creio que ali nós temos alguma coisa importante também para aprender. Note, Daniel, ele era um jovenzinho, né? Alguns historiadores acreditam que ele tinha por volta de 17 anos, quando foi levado cativo para a Babilônia. 1.500 quilômetros a pé de Jerusalém à Babilônia. Daniel não tinha mais certeza de quase nada com relação ao seu futuro, se ele veria de novo seus pais, se ele voltaria para sua terra, enfim. Era uma série de incertezas que estavam diante dele enquanto ele caminhava para uma terra distante, um mundo paganizado, um mundo diferente, tudo diferente. Ele poderia ter se revoltado com Deus, na verdade, ele poderia ter pensado assim, olha, que adiantou eu ser fiel lá na minha terra? De que adiantou eu estar na igreja, frequentar os cultos, né? Fazer a minha lição da escola sabatina, e agora Deus me permite essa tragédia de eu ir para longe dos meus pais, da minha família, não sei nem se mais o que vai acontecer com a minha vida agora. Veja, um adolescente, ele poderia ter se revoltado com Deus. No entanto, a gente vê que Daniel tinha uma constância espiritual assim, incrível, né? Que é uma lição que já podemos aprender com ele. Não era uma vida de gangorra, né? De altos e baixos espirituais, de uma espiritualidade motivada pelas circunstâncias. Não, a espiritualidade dele, a vida religiosa dele era motivada pela comunhão com Deus. Então ele estava sempre de bem com Deus, digamos assim, nos bons e nos maus momentos. Lá em Babilônia, ele decide ser fiel também a Deus.
Então nós temos um jovenzinho exilado numa terra pagã, e por outro lado, veja, 500, 600 anos depois, mais ou menos, temos um ancião exilado numa ilha, Patmos. Então a mensagem desta manhã é para jovens e idosos. A mensagem dessa manhã é para todos nós. Nós não podemos pensar que profetas só houve jovens. Não, houve também profetas idosos. Na obra de Deus é lugar para todos. E todos são convidados a ser fiéis. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, né, o pessoal da terceira idade, homens, mulheres, não importa a origem, não importa o sexo, não importa nada. O que importa é a nossa comunhão com Deus e a nossa disposição para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu quero começar lendo aqui, se você tem a sua Bíblia, eu quero convidá-lo a abrir em Daniel capítulo 1. Vamos ler aqui apenas alguns versos. Eu entendo que os irmãos conhecem muito bem a história desse jovem fiel, desse homem amado por Deus. Claro, ele começa jovem, mas a vida dele vai avançando por 2 impérios, né? Babilônia, depois Medo-Pérsia, e ele avança bastante aí na idade, né? Ele foi também fiel, constantemente fiel ao longo da sua abençoada vida, né? Nós lemos aqui no capítulo 1, verso 1, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nós sabemos que 70 anos depois eles voltarão para Jerusalém, mas o cativeiro foi um ensinamento mesmo que Deus permitiu, né? No verso, avancemos ao verso 4 aqui, 4 e 5. Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia. Verso 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ali estavam aqueles jovens amigos, né, fiéis. O chefe dos eunucos, verso 7, lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abed-nego. Aqui já vem um ponto importante. Primeiro, a Babilônia tentou mudar a mente desses jovens, a cultura deles. Ao mudar o nome deles, estavam querendo, na verdade, mudar a própria matriz, porque os nomes deles originais referenciavam a Deus. Perceba que aqui tem Daniel, Misael, quando termina com El, é Deus, né, o Deus verdadeiro, Miguel, né, e outros, Ezequiel. Então, o nome deles, eles eram uma lembrança constante de que eles eram filhos do Deus verdadeiro, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó, o Deus da criação. Quando Babilônia muda o nome deles, a ideia era referenciar outros deuses e mudar o próprio caráter desses jovens, só que eles não conseguiram. Sabe, muitos jovens hoje ainda enfrentam lutas nas universidades, lutas no trabalho, lutas talvez no meio de uma família que não é cristã. O mundo tenta nos mudar, tenta alterar nossa essência cristã, tenta nos perverter. Mas se formos fiéis, o mundo não vai conseguir fazer isso. Nós podemos estar na pior das circunstâncias, como estavam esses jovens, longe de casa, longe da igreja, longe da comissão, mas não era isso que os mantinha fiéis. Era a sua consagração, a sua comunhão com Deus. Então, eu acredito que hoje, e isso é fato, né? Nós vivemos também numa Babilônia, num mundo confuso, cheio de ideias estranhas, que nos convida ao pecado. Mas se nós formos fiéis a Deus, mesmo que o mundo tente mudar o nosso nome, mudar o nosso caráter, nós não vamos ceder, nem 1 milímetro, como eles não cederam. Tentaram mudar a dieta deles, tentaram perverter os pensamentos dele, porque a gente sabe que dieta, estilo de vida tem relação direta com os nossos pensamentos, com o lóbulo pré-frontal, essa área aqui do cérebro que é uma espécie de antena de conexão com o céu. Então, há toda uma estrutura, né, neste mundo para tentar nos perverter no sentido do apetite mesmo, né, das nossas preferências alimentares e com bebidas e comidas. Aqui era até uma honra, né, comer da bebida das
finas iguarias do rei. Mas o que eles fizeram? Olha só que coisa linda nós vemos aqui no verso 8. Daniel, e claro que seus amigos também, resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Que lindo isso, né? Olha o segredo desses jovens. Resolveu não se contaminar. Você já tomou essa decisão também na sua vida? Mesmo que reis, governantes, governos, professores, patrões tentem me perverter, eu resolvi não me contaminar, custe o que custar. Essa foi a decisão desse jovem, Daniel, adolescente ainda. E aí nós vemos, né, no decorrer do capítulo, que o resultado veio, né? Eles foram testados e vistos ali pelo rei como 10 vezes mais sábios, mais saudáveis, assumiram uma dieta natural, né, o mais próxima daquilo que Deus havia criado para os seres humanos. E isso veio como resultado, né, a bênção de Deus. Se você decidir também não se contaminar mental e fisicamente com o que esse mundo babilônico oferece, você será abençoado por Deus. E aí no capítulo 2, vou ler só mais um verso. No capítulo 2 nós conhecemos bem a história da estátua, do sonho do rei, né? Isso aí na igreja aprendemos desde crianças, né? O verso 17 é o que me interessa nesse momento, que diz assim: quando o rei decretou que os sábios seriam mortos porque não sabiam interpretar o sonho, a gente lê assim no verso 17: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias. Não mudaram o nome deles, tá? Para eles era o mesmo nome que adorava, reverenciava o Criador. Seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Que coisa maravilhosa, porque aqui um decreto de morte foi expedido, como vai acontecer no futuro. Nós sabemos disso, né? Decreto dominical, decreto de morte. Só que em lugar de ficarem desesperados, como alguns ficam quando ouvem falar de sinais, né? Alguns ficam preocupados, quando vai ser o decreto dominical, quando vai acontecer o fechamento da porta da graça. Daniel e seus amigos, em lugar de ficar desesperados, e agora o que faremos? Vamos orar, vamos buscar o que nós não conseguimos antes. Não, eles fazem exatamente a mesma coisa que sempre fizeram. Eles vão lá para o quartinho deles, formam um pequeno grupo, olha o pequeno grupo aí, né? E vão orar a Deus. E vão buscar a Deus em oração. A vida devocional deles era a mesma, tanto em tempos de tranquilidade, quanto em tempos de provação. Tanto em tempos de bonança, quanto em tempo de tempestade. Eles buscavam a Deus em oração. Portanto, o que temos que fazer à medida que o tempo do fim se aproxima? A mesmíssima coisa que estamos fazendo agora, que fazemos todos os dias. Manter nossa comunhão com Deus, pela oração, pelo estudo da Bíblia. Não podemos deixar para quando a coisa apertar, buscar uma experiência que nós não temos, porque lá nós não teremos essa experiência. Algumas pessoas pensam assim: quando o decreto dominical sair, eu vou buscar a Deus, eu volto para a igreja, eu vou me consagrar. Mas ninguém é dono do próprio coração. Ninguém pode apertar um botãozinho para dizer assim: agora eu vou me converter, não é verdade? Claro que, pela sua infinita misericórdia, Deus permitirá que muitas pessoas naquele momento ainda voltem, né? Ainda sejam aceitas, porque Deus nunca rejeita ninguém, mas é perigoso pensar assim, deixar para amanhã, né? Aliás, deixar para amanhã é algo tão tolo, porque para muitos o amanhã não existe mais. Eu já perdi muitas pessoas queridas por causa dessa Covid. Meu pai morreu faz 6 meses. Amigos, pastores, morreram recentemente. Para eles não há mais amanhã. Então a nossa consagração, na verdade, tem que ser constante, diária, porque eu não sei o que vai acontecer comigo hoje, amanhã. Então é muito mais urgente do que pensar que a volta de Jesus está próxima. A minha morte pode estar próxima. Eu sei que é duro falar isso, né? Mas é a realidade. Estamos sendo confrontados com isso todos os dias por causa dessa pandemia. A vida é frágil, a vida é efêmera, e nós temos que estar constantemente preparados. Paulo diz: eis aqui hoje o dia da salvação. Hoje, para Deus sempre é hoje. Não pense, não postergue, né, a sua preparação para a volta de Jesus. Esteja pronto todos os dias. Daniel, para mim, é uma inspiração. O jovem Daniel,
antes de revelar profecias tremendas, né, quando chegamos ali ao capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, 11, grandes revelações sobre o futuro, detalhes proféticos intrincados e fantásticos que têm que ser estudados. Mas antes de estudarmos isso, vem o exemplo da vida dele. Um jovem temperante, um jovem de oração, um jovem que estudava a palavra. Tem um momento que vemos Daniel estudando Jeremias, o livro de Jeremias, a Bíblia da época que eles tinham à disposição, a Torá, né? Então, o que ele fazia? Nada de segredo. O que nós sabemos que temos que fazer também: oração, estudo da Bíblia e procurar ter uma vida equilibrada, uma vida temperante, para ter mente clara e assim discernir a vontade de Deus. Avancemos agora no tempo para cerca de 600, quase 700 anos para o futuro, e vamos ao Apocalipse agora, o último livro da Bíblia. E aqui nós também aprendemos coisas importantes. À semelhança de Daniel, nós temos aqui agora um homem muito amado por Deus também. Não é que eles fossem muito amados porque Deus tivesse preferências. Na verdade, Deus ele corresponde ao amor que nós devotamos a ele. Note que entre os discípulos havia ali sempre três mais chegados, né? Tiago, Pedro, João, e entre os três, João sempre foi o mais íntimo. Por quê? Porque ele amava demais Jesus. E quanto mais a gente ama, mais Deus corresponde. Quanto mais a gente busca, mais Deus corresponde. Então, João, na Santa Ceia, queria estar do ladinho de Jesus, com a cabeça encostada ali no ombro de Jesus. Na cruz, ficou até o fim, junto com aquelas mulheres santas, né? Ele ficou ali até o fim, não fugiu, e não importa o que fizessem comigo, eu vou ficar com Jesus. Então, aquele jovem, nesse momento era um jovenzinho, né? Era ali dos discípulos talvez o mais jovem. Ele estava ali sempre querendo beber da fonte, né? Não queria deixar Jesus por nada. Toda pessoa que tiver esse mesmo desejo no coração, essa mesma vontade, vai ter a resposta de Deus. Vai ter essa correspondência de Deus. Quanto mais você buscar, mais você vai ter. Quanto mais você aproveitar as oportunidades que a igreja oferece, como cultos, né? Reuniões, estudos, escola sabatina, tudo. Beba, não perca essas oportunidades, né? Estude a sua lição, participe dos cultos, ainda que neste momento remotamente, mas não perca. Esteja conectado, porque quanto mais você buscar, mais você vai ter. É assim que funciona com Deus. Ele não força, ele bate a porta, né? Ele convida, ele sussurra. Se você abrir a porta, se você escancarar a porta, ele vai entrar e vai mudar tudo, e vai transformar tudo. Por isso que Daniel e João eram homens muito amados, porque eles amavam muito a Deus, né? E João, ele é uma inspiração para nós, porque ele começa como um homem bravo, nervoso, como eu sei que muita gente aí é também, e eu também sou às vezes, né? Então, ele era um homem intempestivo, filho do trovão. Mas à medida que ele vai convivendo com o manso, humilde e bondoso Jesus, ele vai sendo transformado à semelhança do Mestre. Isso não é só para ele, gente. Isso é para nós também. Então ele se torna finalmente o discípulo do amor. Só falava de amor. Só falava de Jesus, porque Jesus é amor. Então isso é um milagre muito maior do que as próprias profecias. Você percebe? O que aconteceu com a vida de João. Nós temos Daniel exilado numa ilha, melhor dizendo, nós temos Daniel exilado numa cidade pagã, idólatra, chamada Babilônia, um jovem. E nós temos aqui agora, no tempo do Apocalipse, um ancião exilado numa ilha rochosa no meio do mar Egeu, chamada Patmos. 2 exilados, 2 perseguidos, 2 desprezados, muitas vezes, né? 2 homens que foram submetidos a situações muito probantes, muito difíceis, mas que foram vitoriosos. E isso também pode ser a nossa realidade. Você pode ser um jovem, neste momento, repito, enfrentando uma dificuldade no trabalho, na faculdade, né, numa faculdade secular que tenta mudar seus pensamentos, mudar a sua estrutura mental, mudar a sua cultura, mudar o seu nome, o seu caráter. Você pode ser um idoso, quem sabe se sentindo aprisionado por uma doença, por uma situação difícil na família. Talvez seja o único que busca a Deus de todo o coração. A mensagem dessa manhã é para você. A mensagem de hoje é: seja fiel. Não importa a sua idade, seja fiel. E aqui no Apocalipse nós vemos então alguns vislumbres, né, desse homem de Deus chamado João. Como é bom saber que foi o João, íntimo de Jesus,
quem nos revelou o Apocalipse. Porque acima das profecias, né, estava a compreensão dele do próprio Deus, de quem era Jesus, de que o amado mestre vai voltar, e para ele essa mensagem era muito preciosa, porque ele tinha saudade de Jesus. Você tem saudade de Jesus? Você deseja que ele volte logo? João, mais do que ninguém, tinha esse desejo, porque ele conhecia Jesus de fato. Se nós tivermos comunhão com Deus, não teremos medo do futuro, nós teremos a saudade de Jesus. Se nós tivermos comunhão com Deus, nós não ficaremos tão preocupados com datas, com eventos, mas ficaremos preocupados, sim, com a nossa relação com esse Deus, com a nossa intimidade com esse Deus. Então eu vou ler aqui com vocês Apocalipse 1, versos 9 a 19 agora. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele foi um perseguido religioso, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor. Então, no sábado, ele teve uma visão, a visão do Apocalipse. E ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, quem? Um semelhante a um filho de homem. Jesus Cristo estava ali com ele. Aqui se cumpre aquela promessa de que João não morreria sem que visse de novo Jesus. Ele apareceu para ele na ilha de Patmos. Não importa onde você esteja, se Jesus estiver ali, aquele lugar é um palácio, não é? Ele se enche de luz. Lá no futuro, quando alguns de nós formos presos, perseguidos de novo, não se esqueçam disso, que nossas celas serão como palácios, se encherão de luz, a luz do céu estará ali conosco. Não temos futuro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, e assim vai. A descrição de Jesus aqui ela é gloriosa. João, que conhecia muito bem o Jesus, ser humano, agora teve uma visão do Jesus Deus. E ele pôde, mais uma vez, entender que ali estava o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João escreveu isso lá no seu Evangelho. E aqui no Apocalipse ele vê esse Verbo glorificado. Deus, né, com alguns elementos aqui que representam a sua eternidade, sua glória, seu poder. Agora avancemos para Apocalipse 4, versos 1 a 3. Antes das grandes visões que Deus vai conceder a esse ancião, João, esse homem amado, Deus lhe concede uma visão do trono. Que visão poderosa é essa? Apocalipse 4, 1 a 3. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, uma visão, né? E eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Que visão tremenda! Mais uma vez João contempla a glória de Deus. Ele vê em volta do trono o arco-íris do concerto. Estamos estudando essa semana, inclusive, na lição da Escola Sabatina, né? Sobre o arco-íris ali, que foi dado inicialmente a Noé, mas que serve de símbolo da aliança de Deus com os seres humanos. Um símbolo sagrado, que toda vez que aparece nas nuvens nos lembra de Deus e da aliança de Deus com os seres humanos. Ele vê ali Deus no seu trono. Então, o que acontece, irmãos? João e Daniel, eles têm essa visão da glória de Deus. E antes de começarem as grandes profecias, Daniel, de Apocalipse, capítulo 10, 11, 12, 13, 14, né? Até o fim, ele tem uma visão do trono. Se nós tivermos essa compreensão de que Deus está sentado no trono do universo, de que nada acontece nesse mundo sem que Deus perceba e que ele tem as rédeas da história nas mãos, se nós tivermos essa certeza como João tinha, nada vai nos meter medo.
Pode vir besta do mar, pode vir besta da terra, pode vir besta do abismo, pode vir dragão, o que for. Nada vai nos colocar medo. Por quê? Porque o Deus que está no trono é o Todo-Poderoso. Ele é maior que tudo. Ele é infinito. Então, repito, nós também precisamos ter essa visão do trono. Nós também precisamos ter certeza de que mesmo que morram muitas pessoas pela Covid, estão morrendo, mesmo que venham guerras, aí a Ucrânia, China, Estados Unidos estão em atritos, grandes potências aí se estranhando, mas isso não é novidade, a Bíblia já dizia, guerras e rumores de guerras, não é verdade? Então, ainda que o mundo esteja despencando ao redor, se você sabe quem está no trono, você não tem medo. O trono está ocupado. Alguém está governando esse universo e esse alguém é Deus. Precisamos ter essa compreensão, essa visão. Precisamos, como Daniel e João, ter certeza daquilo que nós cremos. Ok, irmãos? Eu quero, antes de encerrar, eu estava relendo ontem algumas páginas aqui desse abençoado livro de Ellen White, Eventos Finais. E eu estava relendo especificamente o capítulo que tem como título A Vida Devocional do Remanescente. Ou seja, como deve viver o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Se você tem esse livro em casa, você pode também acessá-lo na internet gratuitamente, né? Tem o site Ellen White Books. Leia, por favor, o capítulo 5, com oração, do livro Eventos Finais. Eu quero ler só alguns trechinhos aqui do que eu marquei ontem, quero compartilhar com vocês. Ellen White diz assim, falando sobre João Batista. Para pregarmos tal mensagem como João Batista pregou, precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à dele. Olha aí, eu falei de João e de Daniel, e disse que para pregarmos como eles, e vivermos como eles, e sermos inabaláveis como eles, temos que viver como eles. Uma vida de oração, de estudo da Bíblia, de temperança, de comunhão com Deus, de amor a Jesus. Se nós tivermos essa experiência, nós seremos também usados como eles. Precisamos ter uma experiência espiritual semelhante à de João Batista. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Precisamos contemplar a Deus e, ao contemplá-lo, perder de vista o nosso eu. Ela diz mais, a comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. As pessoas reconhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Isso é o que dará ao obreiro, a você e a mim, o poder que nada mais será capaz de comunicar. Comunhão com Deus. Silenciosa prece e infatigável trabalho. Aqui ela fala da oração e da ação, quer ver? Sem oração, ninguém está livre de perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. Sem oração, ninguém está livre de perigo. Aquele que nada faz, além de orar, logo deixar de orar. Olha que interessante como esses dois textos se completam, né? Se você não orar, você não vai ter vitória. Mas se você só orar, você também não vai ter vitória. Nós precisamos orar e trabalhar. Orar e trabalhar para Jesus, evangelizar, falar de Cristo, nos envolvermos com as obras da igreja. Faça alguma coisa, não sei o que Deus colocou no seu coração, mas um dia, procure o pastor Wagner, né? Procure o seu pastor e diga, pastor, eu não sei exatamente qual é o meu dom, o que eu posso fazer, eu não tenho cargo na igreja, mas eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Eu quero servir. Eu tenho certeza que o seu pastor vai orientar você e vai encaixar você em algum ministério. E isso vai ser uma bênção para a sua vida. Ore, mas também trabalhe. Oração, orar e ação, né? Mas a tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo o ser humano. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados. Sabe o que é arraigado? É com a raiz firmada em Cristo, arraigados em Cristo. Do contrário, serão enfraquecidos por algum aspecto do erro. Muita gente já tem caído, irmãos, pelo caminho, acreditado em heresias, mentiras, erro. Somente aqueles que estiverem arraigados em Cristo, firmados na palavra, vão suportar esses enganos, porque as heresias virão, a sacudidura virá, e nós precisamos estar firmados em Jesus. Podemos deixar muitos maus hábitos, podemos, por algum tempo, nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Você pode até abandonar, quem sabe, maus hábitos, né, mudar a sua dieta, mudar os seus, enfim, mas se você não permanecer em Cristo, não dá certo.
Sem relacionamento pessoal com Cristo e comunhão constante, seremos dominados pelo inimigo e acabaremos fazendo a vontade dele. E um último texto aqui que me chamou muito a atenção, tem muita coisa aqui que eu marquei, não dá tempo de a gente ler tudo, né? Eu queria que você lesse depois esse capítulo. Mas um último texto diz assim, ó, a mente precisa crescer de forma constante na direção de Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o secularismo, já vou comentar isso, se não temos desejo de orar, nem de comungar com aquele que é a fonte da força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Irmãos, sabem o que é o secularismo? É quase um ateísmo funcional. Sabe aquela pessoa que sabe que Deus existe, mas não se relaciona com ele? Vive para este mundo apenas? Não ora mais, não lê a Bíblia? É um religioso, mas não é uma pessoa consagrada. Não é uma pessoa que dedica tempo à comunhão com Deus. Olha o que ela diz aqui, ó. Vou reler porque é muito importante isso. Caso seja permitido que se desenvolva, se introduza o secularismo, se não temos desejo de orar, nem de comungar com Jesus, que é a fonte da força e sabedoria, o Espírito não habita em nós. Aí veremos loucuras, pessoas acreditando em coisas absurdas, movimentos absurdos, porque não tem mais o Espírito Santo que pode orientá-las. Elas se afastaram dele. Elas ainda mantêm, quem sabe, o pé na igreja, mas o coração está muito longe de Deus. O secularismo tomou conta delas. Em lugar de ler a Bíblia, assistem séries. Em lugar de estudar a lição da escola sabatina, estão bem por dentro do que acontece aí nos programas de TV, nas revistas seculares. Não estou dizendo aqui que não possa haver alguma coisa que se aproveite, né, nessa cultura que nos rodeia, mas é muito pouco. Nós precisamos ter muito mais a nossa mente na cultura da Bíblia do que na cultura do mundo. Não permitir que ela nos molde, nos secularize, porque o secularismo ele seca o coração, ele afasta de Deus, e a pessoa não busca mais essa comunhão revigorante com Jesus. Esses são candidatos a serem enganados. Esses são candidatos a finalmente abandonar o povo de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos imitar Daniel, vamos imitar João Batista e tantos outros homens e mulheres do passado, cuja vida era caracterizada por uma comunhão íntima com Deus. Porque se nós buscarmos essa comunhão, eu gostei muito da mensagem do pastor Josanã essa semana, entre outras, né? Eu vou aproveitar e vou repetir uma ilustração que ele usou no final da mensagem dele. Ele citou ali uma experiência acontecida com Francisco de Assis. Lembram? Ele disse que certa vez Francisco de Assis estava lá capinando lá o jardim, e alguém chegou para ele e perguntou assim, Francisco, o que você faria se Jesus voltasse hoje à tarde? E Francisco respondeu calmamente, hoje à tarde? Que bom, porque daí eu posso terminar de capinar o meu jardim. Olha que interessante, né? O que você faria? Nada do que eu já não tenho feito, né? Eu estou preparado, eu estou pronto. E que bom se ele vier amanhã. Alguns, quando você pergunta o que você faria se Jesus voltasse amanhã, pastor, eu correria para a igreja, eu passaria a estudar a Bíblia, eu passaria a orar mais. Irmão, então faça isso agora. Não espere, porque amanhã pode não existir. Não espere, não deixe para depois. Comece agora. A ponto de que se alguém perguntar para você o que você faria, você vai responder assim, o que eu faria? Continuaria orando, continuaria lendo a minha Bíblia, continuaria capinando o meu jardim. Porque eu estou preparado. Que Deus nos ajude a ser como João, Daniel e todos os heróis da fé cuja vida se caracterizou pela comunhão, pela amizade com Jesus. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado pela vida desses seus servos, dessas tuas servas do passado, que nos inspiram até hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ser como Daniel, um jovem de oração, um jovem de estudo da Bíblia, um jovem que procurava manter a mente limpa por uma vida temperante. Ajuda-nos, Pai, a ser como João, um homem que teve a vida transformada pela comunhão constante com Jesus. Para ele, Jesus era o mais importante, o mais precioso, mais do que tudo, acima de tudo. Ajuda-nos a ser como ele, que mesmo exilados nesta Babilônia que é o mundo, mesmo exilados nessa ilha rochosa que é este planeta assolado pelo pecado, possamos ser fiéis e possamos ser instrumentos teus, usados para pregar a palavra, usados para transformar outras pessoas e preparar uma geração para a volta de Jesus.
Bom Deus, abençoa todos os irmãos que nos acompanharam nesta manhã e aqueles que vão também assistir a esta gravação. Continua abençoando o pastor Wagner, os pastores que estão conosco nesta manhã também, e todos os demais líderes na tua causa, para que unidos possamos ansiar a volta de Cristo e trabalhar por isso, até que Ele venha ou até que nós descansemos. Dá-nos a tua paz, Senhor, e um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.